Meus queridos e amados amigos, neste momento nós queremos falar um pouco sobre a estrutura política do nosso Brasil, para conhecimento de todos os nossos amigos e conhecidos e a quem esse vídeo alcançar. Nós temos uma Constituição no nosso Brasil, como é conhecimento de todos. Esta Constituição, ela vai firmar direitos e deveres e também ela vai organizar todo o nosso país. Então, nosso país é organizado através da Constituição. Para tanto, eu quero ler com todos aqui neste momento, quero estar lendo o artigo 1º da nossa Constituição, que é a República. Então, nós somos uma República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal. Constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Ali, então, na Constituição, nós vamos ver os fundamentos que tem que é constituído o nosso Estado ou nossa República Federativa do Brasil. O que é uma república? República é um sistema de governo cujo o poder ou todo o poder emana do povo, cujo poder emana do povo. O que é federativa? Federativa é os estados que têm a sua autonomia. Então, os estados, eles organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem. Então, nós entendemos que está escrito isso no artigo 21, ou melhor, 25 da nossa Constituição Federal. Mas sempre os estados e municípios, eles vão precisar observar os princípios da Constituição. A nossa Constituição, ela vai declarar e vai deixar bem claro, como que funciona a nossa esfera política. Então, na esfera política, nós temos como que é organizado o Estado, O Estado é organizado, então, pela União, que é a União Federal, e temos também daí os estados e municípios. Então, começando pelos municípios, nós temos o município organizado diante dos seus estatutos, e o município, ele tem a seguinte organização. Então, da mesma forma, tem o executivo, tem o legislativo e tem o judiciário. Nos municípios, isso acompanha essa simetria, ela vem acompanhar também ao Estado e à União. Precisamos entender, então, que na esfera política daí, que vai organizar o Estado, que é o poder executivo, tem, então, o prefeito no município, e no poder legislativo temos os vereadores. E no poder judiciário nós temos os juízes. O que acontece? O poder executivo é aquele que vai fazer a administração do município. O poder legislativo vai estar aprovando as leis e fiscalizando. Então, os vereadores, eles são aqueles que representam o povo. Por isso que nós votamos para os nossos representantes. No Estado, nós temos os governadores e temos também os deputados federais. Claro, tem uma exceção na questão do Distrito Federal, mas não vamos entrar em questão agora. E na União, nós temos os deputados federais, temos os senadores e temos, então, esses deputados federais e os senadores, eles vão estar formando aí o Congresso Nacional, é o poder legislativo. Já o poder executivo
é formado, então, pelo presidente e, claro, pelos seus ministros. Ok? Nossa Constituição, meus queridos, como nós vemos, nesta união indissolúvel, por isso que nós temos, então, dentro desta união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, então vem os poderes da União. Quais são esses poderes da União? Nós já falamos de duas, mas é importante nós dizer que esses poderes é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esses três poderes, eles têm atribuições bem definidas pela nossa Constituição. Nesta organização, nós vamos perceber que todos eles têm competências dos respectivos poderes, ou seja, competências do poder executivo, legislativo e judiciário. Eles são autônomos, né? Eles têm autonomia, mas também eles têm harmonia entre eles. Por isso que nós vamos ter aí, dentro da Constituição, a questão aí dos freios e contrapesos, para evitar abusos de poderes, para evitar que o poder executivo ele venha exercer com abuso de autoridade, para evitar que o poder legislativo também venha exercer o poder com abusos, e da mesma forma o poder judiciário, né, para evitar também que o poder judiciário ele venha exercer o poder com abuso. Então tá tudo bem informado aí, bem explicado na nossa Constituição. Exemplo disto que eu quero dar aqui, por exemplo, o poder executivo, que o presidente, para que ele não abuse do poder, nós temos o exemplo aqui do estado de defesa, o estado de sítio, quando, por exemplo, lá no artigo 136 da nossa Constituição Federal, nós vamos compreender que o poder executivo ele tem o poder de decretar estado de defesa. Ele tem esse poder de decretar em virtude de alguma coisa, como aconteceu com a pandemia, como aconteceu com o estado do Rio de Janeiro, que foi decretado estado de defesa. Entretanto, o poder executivo, ele em 24 horas, como diz o artigo 136, ele precisa enviar ele precisa estar enviando este decreto para apreciação do Congresso Nacional. No Congresso Nacional, que nós temos as duas casas, então no Congresso dos Deputados Federais nós temos 513 deputados, e na Casa dos Senadores nós temos 81 deputados. Então ele envia essa justificativa e as duas casas vão analisar é importante nós dizer que essa decisão ela é por maioria absoluta, ou seja, 50% mais o próximo número inteiro. Então, no caso, para essa decisão ser aprovada, nós precisamos ter aí 257 votos dos deputados federais. E já no Senado tem que se ter 41 votos para essa decisão. Se aprovado, continua o estado de defesa. Se não aprovado, imediatamente o presidente precisa revogar e deixar de decretar aí o estado de defesa e voltar à normalidade. Ok? Tudo isto para proteger essa que está na Constituição, né? Vem para proteger o povo de abusos que ocorreram no passado, abusos que fizeram marcas em vários povos, inclusive em nosso país. Agora nós vamos compreender, meus queridos, como funciona o sistema proporcional e o sistema majoritário de votos. Mas para isto eu estarei fazendo um outro vídeo, espero que vocês estejam acompanhando o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos e que nós possamos, como diz a palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento,
para que a gente não venha errar, nós precisamos buscar o conhecimento. Deus abençoe a todos.